Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente continuar a nossa trilha de análise técnica. Eu vou falar sobre um tema que muita gente gosta, que é o jogo mental do trading, ou psicologia do trading, psicologia de mercado. Primeira coisa, né? Por que eu escolhi esse nome? Eu escolhi esse nome baseado no livro do Jared Tendler, The Mental Game of Trading. Esse autor ele fez um livro sobre poker, sobre o aspecto mental do poker. Muita gente no mercado começou a usar e aí ele foi para o trading, enfim, escreveu o livro, faz palestras, seminários e cursos e até eu sou aluno dele em um deles. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente sempre se pergunta, né? Por que o mercado mexe tanto com as nossas emoções? Primeira coisa, o mercado ele basicamente é um agregado entre compradores e vendedores e ele acaba formando um grande inconsciente coletivo. Né? Ele tem um aspecto do dinheiro, ele tem um aspecto também de você se desafiar, um desafio intelectual muito grande. Então, tudo isso faz aflorar uma série de emoções que a gente muitas das vezes nem sabia que tinha. Mas vamos debater um pouquinho sobre elas. Primeiro ponto, né? Por que eu gosto tanto desse tema? O aspecto emocional, para mim, eu sempre falo com a galera, vocês sabem que eu não tenho dificuldade, não tenho muita dificuldade de sentar para estudar, de sentar para me dedicar na parte técnica. Para mim, o mental é o mais difícil de eu trabalhar, tá? Particularmente, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. E aí é algo que você tem sempre que ficar trabalhando, paciência e etc. E aí, para lidar melhor com isso, eu elaborei alguns princípios. Crenças que eu tenho no mercado e coisas que eu acredito nesse aspecto, como que eu posso trabalhar esse aspecto emocional no mercado. Primeiro princípio, o problema não é emocional, o problema é um emocional desequilibrado. Sabe aquele seu amigo que sempre fala assim, não, porque o meu problema é o emocional, meu problema é o emocional. Eu particularmente, eu converso muito com a psicóloga Natália Garcia, a gente faz bate-bola muito legal sobre psicologia e mercado. E assim, o emocional ele não é um problema, o emocional ele simplesmente existe, ele é um fator humano. Né? Se a gente não tivesse emocional, a gente não ia conseguir viver. O problema é quando o nosso emocional ele está desequilibrado. E um emocional equilibrado, ele pode até te ajudar no trading. Né? Ele pode, sabe aquele momento que você está bem conectado com o mercado, é o que vai te ajudar nos seus insights, naquele feeling que a gente fala, no sentimento de mercado. E eu acho muito interessante se a gente aborda o emocional como um sinal. Pensa, é igual quando a gente tem uma febre, né? A febre ela é só um sinal de que tem algo errado com o seu corpo, de que tem uma infecção. Então, esses desconfortos emocionais e essas coisas que a gente passa, esses problemas emocionais que a gente passa no mercado, eu acho interessante a gente encarar dessa forma. Segundo princípio, sentir algo não significa que você precisa agir em cima disso. Tudo bem você sentir que você está ansioso para clicar. O problema é quando você transforma isso em atitude. A gente reconhecer que a gente está sentindo algo é, na verdade, muito positivo. Não tenta brigar com isso. Tá? O problema é justamente quando a gente transforma isso em comportamento. Terceiro princípio que eu gosto muito de entender. Ninguém é disciplinado se for levado ao limite o tempo todo. Pensa o seguinte, você tem um carro que a velocidade máxima dele é 220 por hora. Você vai andar com ele a todo momento a 210, 215, 200 por hora? Não faz sentido, concorda comigo? Você vai desgastar o carro, você vai, por exemplo, ficar mais suscetível a ter um acidente, por exemplo. E, para mim, nosso aspecto de disciplina no mercado ele funciona do mesmo jeito. Eu trago isso um pouco da música. Eu tive uma professora que ela comentava que um músico, por exemplo, ele treinava num nível muito além do que ele conseguia fazer numa apresentação, por exemplo. Por quê? Porque você chega num ponto que você ganha uma margem de segurança que mesmo em um dia ruim ou um dia que você não está bem, a sua performance ela ainda é muito boa. Tá? Então, por exemplo, muita gente chega para mim e fala assim, Lucão, meu limite, eu aceito perder até R$1.000 no dia operando futuros. Ou então eu aceito perder até 10% de uma determinada ação. Depois disso eu me descontrolo, eu faço o preço médio, eu fico doido no mercado. Então seu limite não é 1.000, seu limite é 700. Por quê? Mas então eu não vou no meu limite? Não, é bom você ter essa margem de segurança, porque até no dia ruim, o dia que você não está bem, o dia que você está mais propenso a fazer alguma besteira, você tem uma margem de segurança, você consegue corrigir e você não está sendo levado ao seu limite da disciplina o tempo todo. E isso é muito bom, tá? Outro princípio que eu tenho, o trading pode ser um dos melhores instrumentos que existem para o autoconhecimento. O mercado faz aflorar uma série de emoções que muitas das vezes a gente esconde. E ao invés de você avaliar isso como um peso, eu acho que faz sentido você avaliar isso como uma grande oportunidade de você se conhecer, de você conhecer melhor o seu comportamento, suas emoções e até mesmo levar isso para a vida pessoal. Então eu gosto muito de entender o mercado como uma ferramenta para autoconhecimento. Parece bobagem, mas
Tenta ver por esse ponto, eu acho que vai te facilitar um pouco as coisas. Outro princípio, controlar o emocional gasta uma quantidade de energia mental que pode ser usada na sua tomada de decisão. E o Jared fala bastante isso, ou seja, basicamente, né, a energia que você gasta para estar pensando, eu preciso me controlar, preciso me controlar, preciso me controlar, isso prejudica a sua tomada de decisão. Tá? Então procure conservar esse aspecto mental, isso é muito importante. E por fim, um outro princípio que eu tenho é, fazer nada é melhor do que fazer algo desconfortável demais. Pensa só, você tem o poder, né, principalmente ali o pessoa física, que não é institucional, não precisa estar no mercado o tempo todo. Você tem o poder de não fazer nada no mercado. Isso é muito bom, você não precisa estar lá o tempo todo. Então tá desconfortável, sente que não é aquele seu trade, sente que não é o seu momento de mercado, tá tudo muito esquisito, fazer nada é muito melhor, tá bom? Galera, agora eu vou explicar rapidamente como o nosso cérebro funciona. E a gente vai falar sobre os vieses, né? O mundo é um lugar desafiador, tem muita informação, não tem significado suficiente, a gente precisa agir, a gente não consegue lembrar de tudo. Então, com isso, a gente acaba reagindo com vieses comportamentais. Alguns que aparecem mais no mercado, por exemplo, a aversão à perda. Isso aí depois a gente faz um outro vídeo sobre. O investidor ele tende a ser mais corajoso na perda e ele tende a ser mais medroso no ganho. Então, por isso que a gente sente dificuldade em perder. Excesso de confiança, às vezes a gente acha que a gente tem mais habilidade do que a gente tem. Viés de confirmação, às vezes a gente toma a atitude de comprar ou vender e depois que a gente vai fazer a análise. Isso é importante a gente saber e entender que isso existe. Não como um problema, mas simplesmente para a gente tomar conhecimento e saber que a gente está suscetível a isso. Mas espera aí, antes de eu continuar esse assunto, você já deixou o like? Você já se inscreveu? Já mandou para os seus amigos? Estou contando com você, hein? Vamos lá. E aí eu trago um ponto ali que vai ser legal para a gente comentar muito rápido, que é o seguinte, os 5 problemas que aparecem, né, dentro da psicologia de mercado, segundo o autor. Ele fala que todos os nossos comportamentos no mercado eles estão relacionados a 5 problemas. Disciplina, medo, tilt ou raiva, confiança e ganância. Disciplina, segundo ele, é uma medida do quão conectado você está com o seu trade system, objetivos e crenças. Ele fala, e depois vocês podem olhar com mais calma. A ganância, ele fala que a ganância é justamente uma ambição excessiva que te custa dinheiro. Lembrando que a ambição não é algo ruim, tá? Principalmente no mercado, seu objetivo é fazer dinheiro. Ganância é quando isso passa do limite. Ele fala também que o medo gera muitos erros dentro do mercado, que o medo nada mais é do que um sinal de incerteza, e você pode ter medo de perder, medo de errar, medo de fracassar e até mesmo medo de ser bem-sucedido no mercado. Ele comenta da raiva, ou tilt, né? Raiva, ele é um sinal de conflito entre expectativas e realidade, ou seja, a sua expectativa de gerar resultado e a sua real capacidade de fazer resultado. E também os problemas eles podem surgir pela confiança, seja uma confiança em excesso ou uma confiança em falta. É uma percepção da sua habilidade. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho um exercício, eu tenho um desafio para propor. Por que eu estou falando isso, galera? Eu tenho um desafio, eu tenho um exercício para propor para vocês, que é o diário de trading. Mas não é aquele diário que você está acostumado a fazer, ou que você deveria fazer, comentando as suas operações, ponto de entrada. É basicamente um diário que você vai escrever tudo sobre o seu aspecto mental, seu aspecto de comportamento. Então você vai anotar quais são os vieses, expectativas para o dia, você vai manter horários, e isso é um ponto importante, tá? Quando eu era trader eu fazia muito isso, manter horários que você vai fazer autoavaliações, vai identificar pontos fortes e fracos do seu dia e mapear as emoções que foram associadas ao seu comportamento. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um diário meu. Né? Por exemplo, na primeira parte, vocês vão ver que eu comento coisas do dia a dia, como que eu estou me sentindo antes, durante e depois do mercado. Eu procuro conectar os vieses e essas emoções que eu comentei com vocês, das 5 emoções, com os meus comportamentos no dia, e eu procuro definir qual que é o meu objetivo para o dia, o que eu quero trabalhar dentro do meu comportamento no dia. Depois você pausa o vídeo e olha com mais calma. E o segundo exercício, ou o segundo mapa ali, é justamente você mapear os seus padrões de comportamento. E eu botei, por exemplo, um ativo, né, que é o dólar, qual que é o gatilho, o que te fez ter aquele comportamento, qual que é a emoção que você associa naquelas 5, os pensamentos que aparecem na sua cabeça, os comportamentos físicos que você tem em relação a isso, aí, né, mexer na cadeira, mudar tempo gráfico, procurar outros setups, qual que é o erro operacional que isso te gera e o principal, qual que é a correção. Ou seja, você identificou o seu erro, você mapeou tudo, qual que é a lógica que está para você corrigir o seu erro e principalmente como que você operacionalmente pode corrigir esse erro. Né? Então botei, sei que vai tomar stops, né, faz parte da vida do trader, e aí você procura achar uma correção, ou seja, eu posso diminuir o tamanho da minha mão e limitar mais a quantidade de entradas. Então,
esse exercício que eu proponho para vocês é uma forma de você conectar todos esses aspectos dentro do seu comportamento e você mapear. Quanto mais diários você fizer, quanto mais mapas dos seus padrões de comportamento você vai fazer, mais você vai se conhecer, mais você vai entender qual lógica que você pode usar para poder corrigir os seus erros dentro do mercado. E aí, por fim, pessoal, eu trago para vocês uma frase do Mark Minervini, um dos maiores traders da história, um cara que eu gosto muito de acompanhar, enfim, para motivar vocês, que ele fala, né, que a sua vontade de fazer o que a maioria não quer fazer, aceitar o que a maioria não aceita e sacrificar o que a maioria não quer sacrificar, faz você merecer alcançar o que a maioria não consegue alcançar, tá? Então eu acho que isso é um lema que eu levo para a minha vida e que eu acho importante trazer para vocês, porque é difícil. Fazer esse exercício não é algo fácil. Você vai conhecer partes ali, né, bem profundas de si mesmo, mas eu espero que ajude você a entender um pouquinho mais como que a gente funciona, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui, agradeço demais se vocês puderem compartilhar, deixar o like, comentar o que vocês acharam desse vídeo e mandar para os amigos de vocês. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.